Milhares de profissionais e empresas como Vale do Rio Doce e Coca-Cola atestam a qualidade da Cefios e o seu seleto grupo de instrutores. Já são mais de 100 mil profissionais atualizados pelo sistema Cefios. O propósito da Cefios é tornar toda informação disponível em conhecimento adquirido. É tornar ridiculamente simples qualquer pessoa aprender a ensinar qualquer coisa. Porque quem tem o verdadeiro poder é quem tem o conhecimento. Olá pessoal, eu sou o Thiago Arantes, estou aqui para a gente falar de estoques. O que o CPC 16 e o NBCTG 16 dizem sobre os estoques? A gente vai entender o que vem a ser um custo de aquisição, de transformação e ainda custo de empréstimos e ajuste a valor presente, bem como os critérios de valoração de estoques e como a gente deve contabilizar e reconhecer esses itens. Regulamentado mediante a NBCTG 16, tivemos uma primeira revisão. Bom, NBCTG é a norma contábil, norma brasileira contábil, que regulamenta a escrituração, que regulamenta o quê? O CPC 16 para fins de estoques. Então, nesse sentido, vamos entender um pouquinho o que essa norma diz para a gente. Toda norma, todo CPC, toda norma contábil, ela traz primeiro um objetivo. Qual que é o objetivo da norma? Quando a gente fala de estoques, ela diz o seguinte, é estabelecer o tratamento contábil para os estoques. A questão fundamental na contabilização dos estoques é quanto ao valor de custo a ser reconhecido como ativo e mantido nos registros até que as respectivas receitas sejam reconhecidas. O que ele está querendo dizer? Qual que é o valor que eu trago o meu estoque inicialmente para a minha contabilidade? Qual que é o valor que ele vai ficar e permanecer na minha contabilidade até a realização? Realização que é o ato do quê? Revender ele. Tá? A expectativa principal. Tá? Então vamos entender por que expectativa principal. Por quê? Conforme estabelecido pela estrutura conceitual, o que vem a ser um ativo? É um item que a gente incorpora, que a gente reconhece as demonstrações, reconhece no balanço, no qual a gente espera que fluam benefícios econômicos futuros. Então, no momento que ele fala que sejam até que as respectivas receitas sejam reconhecidas, eu estou entendendo que eu tenho um estoque para fins de quê? Para fins de ganhar com o mesmo. Ou seja, no ato da realização da venda, eu espero ter um lucro. Beleza? Só que aí tem um detalhe. Se aquele determinado item que está registrado no meu estoque já não consegue mais se vender, já não consegue mais se manter, ou seja, gerar um benefício futuro, a gente deixa de ter um ativo, conforme a estrutura conceitual fala para a gente. Ou seja, nesse caso eu teria o quê? Uma despesa e não um ativo. Motivo pelo qual ele seria liquidado, ele deixaria de se reconhecer como um ativo, pensando e tendo em vista que não haveria um benefício futuro, não haveria uma receita. No momento que a gente falar um pouquinho mais dos estoques, a gente vai comentar de uma forma melhor isso que eu acabei de falar. Então, pensando no princípio básico, no entendimento da estrutura conceitual, a gente fala que os estoques são os ativos na qual ele foi gerado de um evento passado, eu comprei à vista, eu comprei a prazo, eu espero ter uma receita, espero ter um ganho para a realização do mesmo. Ganho este que é o benefício futuro incorporado ao item. Então, o próprio objetivo, vamos fazer uma releitura, diz: a questão fundamental na contabilização dos estoques é quanto ao valor do custo a ser reconhecido como ativo e mantido nos registros até que as respectivas receitas sejam reconhecidas. Se por algum motivo infortuito este item não se gerar mais benefício, a gente não tem mais um ativo. Bom, ela cita também o alcance, a norma cita qual que é o alcance. Ele fala dos estoques, entretanto, esta norma não se aplica a todos os estoques, com exceção dos seguintes: produção e andamento proveniente de contratos de construção, incluindo contratos de serviços diretamente relacionados, instrumentos financeiros e os ativos biológicos relacionados com a atividade agrícola e o produto agrícola no ponto da colheita. Definições. Os seguintes termos são utilizados nessa norma com significados especificados. A norma, pessoal, traz conceitos para a gente entender um pouquinho mais. Os estoques são ativos mantidos para a venda no curso normal dos negócios. Comprei para revender. Minha empresa é uma revenda de calçados. Então eu compro os calçados, compro chinelo, compro bota, botina, tênis, o que quer que seja, sandálias, e eles ficam no meu estoque esperando a venda. Em processo de produção para a venda. Minha empresa é uma indústria. Comprei matéria-prima, comprei material de embalagem, ainda não produzi. Ou então,
Passei para a produção não ficou pronta, eu tenho um produto em processo. Depois, por fim, eu tenho um produto acabado. Então, são itens que passam pela linha de produção. Então, são outros tipos de estoque. Ou então, a gente pode ter na forma de materiais ou suprimentos a serem consumidos ou transformados no processo de produção ou na prestação de serviço. Tem um estoque lá de óleo diesel que a minha máquina é movida a óleo diesel. Então, eu tenho um item que eu vou aplicar lá na produção, não necessariamente ele é o item da produção, mas ele faz parte. Tem o óleo a graxa, que eu vou fazer o quê? Vou fazer a manutenção das máquinas. Pode ser? Com certeza. A minha empresa é uma empresa de instalação de cabeamento elétrico. Quem me contrata, já me contrata minha prestação de serviço já com os cabos. Então, eu tenho um estoque de cabo que eu vou aplicar no quê? Na minha prestação de serviço. Certo? Então, a gente tem diversos tipos de estoques. O que a gente tem que entender é aqueles que eu utilizo para revenda, é os que eu utilizo para produção, ou os que eu utilizo de determinados itens e que serão o quê? Mantidos lá em estoque à medida que eu utilizar, eu vou realizando eles. Posso ter estoque de material de consumo, posso ter estoque de material de limpeza, material de escritório. Então, são diversos tipos de estoques que a gente pode ter. Não necessariamente aqueles aplicados na revenda ou diretamente na produção para transformar em um outro item. Então, a gente tem que ficar bem claro com relação a esta situação dos estoques. Quais são os itens que se enquadram na categoria e na classificação de estoques. Valor realizável líquido. O que é isso, pessoal? É o preço de venda estimado no curso normal dos negócios, deduzido dos custos estimados para sua conclusão e os gastos estimados necessários para se concretizar a venda. O valor realizável líquido é o valor que a gente consegue realizar aquele determinado item. Poxa, comprei um item por R$ 1.500, o valor realizável líquido é R$ 1.800. É o valor que eu consegui vender, é o valor que eu vou conseguir recuperar na realização daquele determinado item. O valor realizável líquido, a gente vai fazer um parênteses lá na frente nesse curso, quando a gente se deparar com a situação que o valor realizável líquido for menor do que o valor na qual o item está em estoque. Temos também o valor justo, que é o preço que seria recebido pela venda de um ativo ou seria pago na transferência de um passivo em uma transação não forçada entre participantes do mercado na data da mensuração. O valor justo, gente, na verdade é o quê? Se a gente parar para analisar na essência, o nome já está dizendo para a gente. É o valor justo daquele item. É o valor efetivo daquele item. É o valor que no momento que eu for realizar, que eu for passar ele para frente, é quando eu consigo pegar. E aí ele traz, é o valor que seria recebido pela venda de um ativo ou pago na transferência de um passivo. Então, na hora que eu for realizar meu ativo, qual que é o valor que eu consigo trazer ele de volta? Numa transação não forçada, ou seja, eu não estou forçando uma venda, eu não estou dando... minha empresa está entrando em liquidação, baixa o preço desesperadamente para passar aquele item para frente. Ou então o mercado começa a ter uma necessidade muito grande do meu produto, eu elevo o preço. Não, isso não é o valor justo. Isso aí a gente está falando de especulações de mercado, certo? O valor justo é o valor no qual, efetivamente, se eu fosse realizar aquele item numa operação em que não houvesse forçação entre as partes e ambas as partes conhecem daquele determinado item. Então, o valor justo é um valor igualitário para ambas as partes, ou nem necessariamente nesse momento, o valor justo não quer dizer que está vendendo. Se eu fosse vender, qual seria o valor justo que o mercado iria praticar? Tá? Então, essa é a definição mais tranquila de valor justo. E aí, toda norma, a gente fala de mensuração. Os estoques objeto dessa norma devem ser mensurados pelo valor de custo ou valor realizável líquido. Dos dois, o menor. Então, toda vez que eu me deparar com saldo de estoque, eu tenho que trazer ele o quê? Ao valor na qual eu consigo realizar ou de custo. Os dois, o menor. O que a gente pode pensar? Lembra do princípio da prudência? Se eu tenho dois valores para um ativo, eu considero sempre o quê? Sempre o menor. Então, no momento que eu me deparo com um determinado item, comprei, ele entrou ao custo de 100, mas o valor realizável líquido dele, ou seja, o valor justo para o mercado, seria 80. O que eu tenho que fazer? Baixar meu estoque para 80. Não, meu estoque eu comprei por 80, mas o valor realizável líquido dele é 100. O que eu preciso fazer? Nada, porque o 20 é a sua margem de lucro. É o que você está ganhando pela venda. É o lucro bruto da operação. Tá? Entenderam? Vamos seguindo aí, a gente vai falar de uma forma mais detalhada sobre esses outros itens. Custo do estoque. O valor do custo do estoque deve incluir todos os custos de aquisição e transformação. Então, estoques, a gente tem dois tipos de custos básicos. De aquisição, é tudo que você teve até o item estar em condição de utilização, fazer parte das demonstrações da empresa, ou seja, até chegar em condição de utilização pela empresa.
E temos os custos de transformação, que é aqueles que o próprio nome já diz, que passam por um processo de transformação, especificamente uma produção. Tá? Bem como outros custos incorridos para trazer os estoques à sua condição e localizações atuais. O custo de aquisição dos estoques compreende o quê? O preço de compra, os impostos de importação e outros tributos, exceto os recuperáveis perante o fisco, bem como o custo de transporte, seguro, manuseio e outros diretamente atribuíveis à aquisição de produtos acabados, materiais e serviços. Descontos comerciais, abatimentos e outros itens semelhantes devem ser deduzidos na determinação do custo de aquisição. O que a gente tem que observar e que é muito interessante, pessoal. No momento que você faz uma aquisição de um determinado item para o estoque, você pode, em determinadas situações, dependendo da legislação fiscal, você está comprando estoque e imposto. Como assim? Você comprou um item por R$100, o item chegou R$100. Só que ele te dá o direito de creditar de 17% ICMS. Então, qual que é o valor efetivo do seu estoque? É 83. E você tem o que? Um lançamento na conta de ICMS a recuperar a título de 17. Poxa, então você está querendo dizer que nas operações eu compro estoque e compro imposto? Sim, dependendo da legislação que lhe permitir creditar. Poxa, Thiago, a minha empresa é indústria, ainda acredita IPI. Reduz ainda mais o custo. Nossa, eu ainda tenho PIS e COFINS. Reduz ainda mais o custo. Ou seja, você está comprando impostos e também está comprando mercadoria. Então, por isso que ele fala, exceto os recuperáveis perante o fisco. Está embutido da nota? Tira do valor da nota. Tá? E agora a gente pode ter os impostos que não estão embutidos e que acrescentam a título do imposto de importação. Veio o valor da nota, você tem que pagar um valor a mais. O que você vai ter que fazer? Pegar esse imposto de importação e adicionar o custo de aquisição daquele item. E depois ele complementa custos de transporte, seguro, manuseio e outros atribuíveis à aquisição de produtos acabados, materiais e serviços. Olha só o seguinte exemplo. Uma determinada empresa fez uma importação de uma matéria-prima. A matéria-prima sai lá de Marrocos. No ato que a matéria-prima é em pó, granel, colocado no navio, tem um serviço de frete internacional. Saiu lá do Porto de Marrocos e veio para o Porto do Brasil. Frete internacional. Custeado pela empresa brasileira que está adquirindo, aquele frete internacional vai o quê? Compor o meu custo de estoque. Ah, teve um seguro internacional também. Compõe o custo de estoque. Chegou no porto aqui no Brasil, precisa contratar uma determinada empresa para descarregar um navio e colocar nos caminhões. Esse serviço, esse manuseio, custo do meu estoque. Bom, custo do estoque também, com certeza. Teve o frete do porto até a matriz da empresa, ou até a sede da empresa. Esse frete nacional, custo também do meu estoque. Ah, teve um seguro nacional, também é custo do meu estoque. Ou seja, desde a hora que saiu lá do fornecedor até estar aqui na empresa, todos os custos que eu tive para ter aquele determinado item fazem parte do que, pessoal? Custo de estoque. Então, eu vou agregando tudo isso. Ah, teve um imposto de importação que pagou? Agrego também. Nesse sentido, tudo aquilo que eu tive de custo até ter o item em condição e pronto para utilização, compõe os meus custos de estoques. Detalhe, ele ainda fala, descontos comerciais, abatimentos e outros itens semelhantes devem ser deduzidos na determinação do custo de aquisição. Tem algum abatimento, algum desconto especificado na aquisição, no ato da aquisição, reduz o custo do meu estoque. Tá bom? Bom, vamos praticar aí, para a gente falar desses e entender um pouquinho melhor? Vamos ali no nosso modelo, então um anexo aí para vocês. Imagine a seguinte situação. A empresa fez uma compra a prazo de mercadoria para revenda do distribuidor Alfa, mediante o conhecimento de transporte 851792. A mercadoria tem um preço de 12 mil. Tem R$600 de IPI destacado na nota e não é recuperável. Então a nota fechou no valor total de 12.600. Existe um ICMS de 1.440 que está destacado na nota e a empresa tem direito de recuperar. E a empresa ainda teve um frete municipal de R$300. Então eu pergunto, qual que é o custo de aquisição? Bom, o IPI é destacado e não recupero, então ele compõe o custo do produto. O valor total da nota deu 12.600. Qual que é o ICMS destacado? Então a gente vai pegar aqui, ó, 12.600 menos 1.440. Na nota específica de aquisição, eu gerei um custo de 11.160. Entretanto, eu tive mais o frete.
para ter o item aqui comigo. Então, meu custo de aquisição nesta operação é 11.460. Como que fica a contabilização? Lança direto o 11.160, que é a operação líquida aqui. Em contrapartida, faz o quê? Debita ICMS e debita o valor total da nota. Ok? E depois, o frete. Lança na conta de estoques em contrapartida com contas a pagar. Então, eu já fiz o quê? Já fiz o lançamento líquido. Existe uma outra forma? Claro. A gente pode lançar o valor total da nota na conta de estoques em contrapartida com o fornecedor. Depois a gente faz o quê? Lançamento na conta de estoque creditando, ou seja, tirando o ICMS daqui e mandando para o ICMS recuperar. E por fim a gente lança o estoque e o frete. Resumindo, nesta operação a gente vai ter o quê? Ó, entrei com 12.600 na conta de estoque, saí com 1.440 e entrei com mais 300. Fechei nos mesmos 11.460. Então, nesse sentido, eu consigo o quê? Amarrar meu estoque, travar e falar, olha, esse é o meu custo de aquisição. Bom, seguindo aí. A matéria-prima, sob nota fiscal 821 do fornecedor metalúrgico e o conhecimento de transporte 851.793. Diz o seguinte, a matéria-prima teve um custo de 30 mil, ICMS destacado de 3.600 irrecuperável, pagou mais um frete de 900 e a legislação permite creditar ICMS sobre o frete. Então, qual que é o valor da minha aquisição? A gente vai ter o quê? Ó, 30 mil menos os 3.600 mais o frete menos o ICMS recuperável pelo frete. O valor de aquisição da minha matéria-prima é 27.192. Trazendo o quê? Trazendo aqui o conceito que acabou de dizer para a gente. Como que a gente contabiliza? Podemos lançar assim, ó. Este menos este, e aqui, e aí o valor do custo total é o mesmo, só para a gente entender. O que a gente fez? O lançamento de 26.460 aqui, 3.600 na conta de ICMS e a contrapartida do fornecedor. A mesma coisa a gente fez com frete. 792, que é o valor do frete, que é o 900 menos 108, lançamos ICMS a recuperar e o valor total do saindo do dinheiro no caixa. Posso fazer de outra forma? Pode fazer igual aquele outro. Lança o valor total da nota em contrapartida com o fornecedor, credita o ICMS. Lança o valor total do frete em contrapartida com o banco, credita o frete. Então aqui, se a gente parar para analisar, qual que é o valor do meu estoque? 30 mais os 900 menos os 3.600 menos 108. 27.192. Mesmo valor que a gente fechou lá em cima e aqui também a gente fecha esse mesmo valor. Ó. Certo? Então, nesse sentido, a gente fez o quê, pessoal? A gente teve a segurança de que o meu estoque está refletindo o custo de aquisição efetivo. Bom, vamos para esse outro exemplo. A empresa A efetuou compra de embalagens à vista do fornecedor Big Bag, mediante a nota fiscal 2359, no valor de 42.832. Esta lhe deu direito de crédito, PIS e COFINS. Como que funciona? Gente, é a mesma coisa. A diferença, qual que é o valor de aquisição, então? Este menos o PIS e menos COFINS. Meu valor de aquisição é quanto? 38.870. Então, posso muito bem lançar o valor total das minhas embalagens em contrapartida com o banco, depois faço os créditos dos impostos. De tal forma que se eu pegar este, menos o crédito de PIS, menos o crédito de COFINS, tem que fechar nos 38.870,04. Então, nesse sentido, a gente tem o quê, pessoal? Traz efetivamente o custo de aquisição. Outra forma seria já lançar o valor direto, creditar os impostos em contrapartida com o fornecedor. Agora, imagine a seguinte situação. O fornecedor bomba injetora, indústria, efetuou venda de peças para o cliente automecânica do Zé. A automecânica do Zé não tem direito a crédito nenhum tributário. Entretanto, a gente tem lá valor de mercadorias com ICMS incluso, 1.000. ICMS na operação ST, 180. ICMS operação própria, 180, que já está embutido aqui. IPI, 100 e ICMS ST, 90. Então, o valor total da nota é 190. Se a automecânica do Zé não tem direito a acreditar nada de tributos, qual que é o valor do custo de aquisição dele? É o valor da nota. Se tivesse mais um frete, adicionaria o valor do frete. Portanto,
o que a gente tem que entender? Que o custo de aquisição vai ser aquilo que a gente acabou de falar. Todo o valor que eu tive para trazer o item em condição de utilização, exceto tributos recuperáveis, descontos e abatimentos. Nesse sentido, eu entendo e identifico o valor do quê? Do custo de aquisição dos meus estoques. No meio disso aí, a gente tem o tal do ajuste a valor presente. O que vem a ser o ajuste a valor presente? A norma diz, estimativa do valor presente descontado de fluxo de caixa líquido no curso normal dos negócios. O que isso quer dizer? Fiz uma compra com o fornecedor e o fornecedor me deu um prazo, sei lá, 300 dias para pagar. Gente, 300 dias para pagar, você pode ter certeza que tem juros embutidos na operação. Por mais que ele fale, olha, eu vou te cobrar tanto, você vai me pagar daqui 300 dias. Mas você pode ter certeza, se você fosse comprar à vista ou num prazo normal, de 30, 60 dias, o valor seria diferente. Então, nesse sentido, a gente tem que pegar o quê? Tirar o efeito desses juros e trazer ao valor de hoje o item, ou seja, ao valor presente. Vamos imaginar um exemplo aqui. A seguinte situação. Uma determinada empresa fez uma aquisição de estoque a prazo com os seguintes dados. Comprou lá no dia 30/6 de X4 para pagar 100 mil no dia 30/6 de X6. Quanto tempo? 2 anos. E vai vender lá no dia 15/7 de X4 por 110 mil. Bom, comprei para pagar daqui 2 anos 100 mil. Vou vender depois por 110. Só que no período para pagar 100 mil, na hora que eu aplico a taxa de desconto praticada, eu identifico que a valor de hoje eu tenho 25 mil reais de juros nessa operação. Então, se fosse à vista, eu teria qual valor para pagar nessa operação? Ou seja, qual seria o valor dos meus estoques? 75 mil. Então, ajuste a valor presente, você está tirando o efeito dos juros futuros e trazendo para agora. Então, nesse sentido, a gente tem o quê? 25 mil de juros futuros. Então, como que fica essa contabilização? A gente vai debitar o estoque 100 e vai acreditar 100 no fornecedor. Só que eu preciso trazer esse item a valor presente. Eu lanço uma redutora de estoques, ajuste a valor presente 25. De forma que no ato da operação, qual que é o valor do meu estoque? 75. E a minha dívida, naquele momento? 75. O que importa daqui para frente é o seu estoque é 75 e é este valor que você será e entenderá como custo de aquisição. O fornecedor é que a gente vai ter atualizações dele a título de encargos, porque a gente tem o que? Efetivamente, uma despesa financeira. E não um valor total de 100 mil de estoque. Então, o seu estoque é 75. Sua dívida, no ato da entrada, na mensuração inicial, é 75. Mas com o passar do tempo, a gente vai ter juros, na qual em X4 serão 6 mil de juros, em X5, 12 e X6, 7. Então, o que vai acontecer, pessoal? No momento que a gente vender esse produto lá em X4, conforme a gente falou, 15/7 X4, eu vou ter uma receita de venda de 110. Então, na hora que eu tiver uma receita de venda de 110, eu vou gerar o conto do receber 110, uma receita de 110. Só que qual que é o valor que eu vou baixar no meu estoque? Eu vou baixar o quê? O meu estoque e o AVP. Então, vou baixar efetivamente 75 mil reais de estoque. Vou fazer uma exemplificação aqui. Olha como que fica isso. Se a gente não estiver fazendo um AVP, você vai considerar o seu produto entrando por 100. Então, você teria uma receita de 110, um CMV de 100, você teria um lucro bruto de quanto? De 10. Entretanto, é isso que acontece? Não, gente. Porque o seu produto não é 100 mil, o seu produto é 75. 25 mil são juros a título de ajuste ao valor presente. Então, como que ficaria uma DRE apresentada com a AVP? Eu teria uma receita de 110 e uma baixa de 75. Então, nesse primeiro período, eu tenho um lucro bruto de quanto? 35 mil. Entretanto, lembra que eu falei que no primeiro ano ia ter os 6 mil de juros sobre aqueles valores? Então, eu registro um resultado financeiro e uma despesa financeira de 6. Então, meu lucro bruto antes do IRPJ é quanto? 29. Quando for no ano seguinte, já acabou esse produto, já realizei, mas eu ainda tenho o quê? Os juros decorrentes da dívida. Reconheço os 12. Então, eu tenho um resultado financeiro, uma despesa financeira de 12, fecho com prejuízo. E no ano X6?
faço a mesma coisa. Importante, sem o AVP, eu cheguei no lucro antes do imposto de renda de 10. Com o AVP, no primeiro ano foi um lucro de 29, depois um prejuízo de 12, depois um prejuízo de 7. Na soma disso, nós estamos falando de 10. Entretanto, o que eu estou evidenciando, pessoal? Eu estou evidenciando que eu tenho uma despesa financeira em 3 exercícios e um lucro bruto maior em um exercício. Ou seja, eu estou sendo penalizado por não ter dinheiro em caixa. E não estou sendo penalizado pelo quê? Pela uma ineficiência na minha compra dos produtos. Imagine se hora eu compro para pagar 2 anos, hora eu compro para pagar com 1 ano, hora eu compro para pagar com à vista. Cada hora eu vou ter o quê? Um custo totalmente diferente. E aí isso vai contribuir de uma forma negativa para a gente fazer análise de quê? De CMV, de margem de lucro, tá? Então, nesse sentido, o ajuste a valor presente veio corrigir um problema sério, que é o quê? As compras com prazos dilatados, na qual não estão se explicando os juros. Porque, na verdade, a gente não tem um CMV de 100, a gente tem um CMV de 75, e a gente tem mais 25 mil de despesa financeira. É isso que o ajuste a valor presente veio trazer para nós, tá bom?